Olá, meus amores! Sejam bem-vindos na nossa live de toda quarta, nossa live sagrada, aquela que a gente fala dos tambores que rufam, das magias, dos búzios que podemos jogar na nossa vida, brincadeiras à parte, daquela que a gente sempre fala dos arquétipos, não é mesmo, meus amores? Então hoje eu vou começar com... A gente vai falar um pouquinho sobre o arquétipo do deus Pan, que para quem está acompanhando pelo tarô é a cartinha do diabo, aquela cartinha que você tem um certo receio de tirar, aquela cartinha que parece que é uma desgraça, que vai trazer uma maldição. Então é essa mesmo que a gente vai falar. Para você que está aqui, que não quer jogar um tarô, não quer ler tua sorte, não quer saber do futuro, apenas está aqui mesmo para saber como é que essa porcaria funciona, se é de comer ou de passar no cabelo, vamos falar sobre o deus Pan. E antes de eu explicar aqui para vocês, é lógico que eu vou trazer a tal, né, do simbolismo que Pan traz, porque Pan, ele é um deus, para quem não sabe, metade bode, metade humano, e o que ele tem aqui na cabeça? Digamos que ele tem 2 chifres, digamos que ele lembra quem? Quem que ele lembra? Ele lembra o Satanás, ele lembra o diabo, ele lembra o tinhoso, ele lembra, né, enfim... Lembra o demônio, ele é essa carta, né? É esse arquétipo. E a gente vai entender um pouquinho como é que funciona, o que é e o que isso fala um pouco da gente. Bem, a palavra Pan, ela vem de pânico, né? Ela trabalha com medo. E o medo é o nosso instinto mais básico, né? Tanto que nós temos ali o arco reflexo que está trabalhando com a defesa, né? Por conta da questão de Pan, que vai estar ligado, toda a simbologia dele, com os nossos instintos. Então vamos entender o contexto dele para a gente entender o que Pan fala um pouco pra gente. Porque na nossa sociedade, por conta do cristianismo, tá, gente? Não tem outra pessoa para culpar, não posso culpar o vizinho, não posso culpar a sociedade, os marcianos, tem que ser mesmo cristianismo. Por conta do cristianismo, quando o cristianismo se instaura, né, a figura de Pan passa a ser a figura do diabo. E tudo aquilo que ele representa passa a ser tido como o que é inferior, pecado, errado, o que não pode, o que você tem que ter o pudor, tem que ter o tabu, tem que ter toda aquela bagaça que acaba com a tua vida. É exatamente isso. Então, por conta do cristianismo, Pan foi colocado nesse lugar, e é daí que vem a figura do tinhoso, do caprioto, a figura aquela que você olha pro seu filho às vezes, que tá numa idade, criança malcomunada com esse negócio aqui até os 12 anos de idade, quando você olha mais ou menos, você lembra? Então, é daí que vem todo esse preconceito. E a partir do momento em que a gente coloca Pan, o deus Pan, na sombra e coloca junto todos os nossos instintos, a gente começa a entender por que é que nós temos não só os tabus sobre os instintos, mas a gente tem que entender o que é que eles são antes da gente entrar aí, né, para entender um pouquinho de colocar esse Pan, né, esse deus Pan, esse deus que simboliza o diabo, a conexão com o teu corpo, a conexão com o teu instinto, aquilo que é natural, né? E tudo isso é colocado na nossa sociedade como alguma coisa ruim, como aquilo que é inferior. Tanto que quem é religioso já ouviu essa frase, que você tem que superar os seus instintos. Querido, quando você fizer isso, eu não sei onde você vai chegar. Eu não quero superar os meus instintos, quero que eles estejam bem aqui. Por quê? Porque eles são vitais, porque eles são um tipo de sabedoria que é muito diferente da sabedoria cognitiva, da sabedoria civilizada. Ele é a sabedoria, ele é a conexão com o teu self, a conexão com o teu eu. Ele é a manifestação da tua essência mais pura, porque é ele que vai começar a te guiar através dos afetos, através das emoções que a gente tem, para que a gente possa ajustando a nossa lei, para que a gente possa ir fazendo o nosso processo de individuação. Por isso que quando nós temos problemas com emoções, aquela gente que tem medo de sentir medo de sentir ansiedade, medo de sentir culpa, medo de sentir qualquer coisa, ela fica sobre o jugo de Pan. E Pan, ele gostava, né? Vamos contar a história de Deus Pan. Né? Pan, quando nasce metade bode, metade gente, a mãe dele vira e fala: meu Deus, isso aqui é o filhote do Cruz Credo. Eu quero só como amigo mesmo, só como
né, só como amigo. E aí o que acontece? Ela abandona Pan em uma, né, abandona Pan na selva, na mata, e Pan habita as matas, habita, né, ele é o Deus, né, que vai trabalhar junto com os caçadores, vai tomar contato do boi, né, vai guiar os rebanhos. Ele é amigável com o homem, mas ele gosta de pregar um sustinho, ele gosta de deixar você meio, gosta, por quê? Porque o Pan, quando a gente fala sobre Deus Pan, a gente está falando sobre as emoções. E as emoções são exatamente assim no seu corpo. Nenhuma emoção te avisa. A ansiedade não manda um e-mail para tua caixa de e-mail dizendo: tudo bom, querida? Olha, dia tal hora vamos sofrer de ansiedade. Prepare, tambores rufam, daqui a pouco eu tô chegando. Não é assim, é um assalto. E quanto mais a gente passa a ter medo desse nosso lado instintivo, emocional, animal que é colocado, mais a gente relega ele para a sombra e mais ele vai dominar a gente. Só que hoje na nossa sociedade, quando o Pan aparece, de tanto que ele é reprimido, ele vai causar as síndromes do pânico, né? Ele vai causar os processos extremamente, né, os afetos que são abruptos na gente. E quando a gente castra a tal ponto de não sentir, o que acontece? A gente começa a somatizar. Então ele vai ser responsável pelas somatizações das nossas emoções não ouvidas, não sentidas, não percebidas no nosso corpo. E que emoções são essas? Raiva, medo, culpa, ansiedade, que a gente chama isso inclusive de vulnerabilidade, né? Quando a gente está conversando com alguém, enfim, quando você gosta de alguém, quando você, né, quer mostrar o que você sente, as pessoas falam: você está sendo vulnerável. Não, essa palavra que você vai riscar do seu dicionário agora, que vulnerabilidade não quer dizer isso. Isso quer dizer ser humano, é outra coisa. Você pode ser humano, você deve ser humano. Você é feito de emoções, você é feito de instintos. E os nossos instintos, eles são a contraparte dos nossos arquétipos. Então, eles são como se fossem a nossa sabedoria física, que tem que fazer um deal, ela tem que estar ali, junto com a sabedoria psicológica, com a sabedoria intelectual. Então você não pode acabar com os teus instintos. Mesmo porque, e aí eu vou dar um exemplo aqui muito legal, do instinto da sexualidade, que é onde Pan é muito trabalhado, pra gente poder entender o que é, como é que o instinto funciona. Então vamos lá. Quando você precisa, tá, se conectar com alguma parte sua que você não vê, que você perdeu lá o contato, vai saber por que caralho tu jogou essa porcaria pros infernos, que você perdeu o contato, o que acontece? O teu corpo reage àquilo. Como? Existe uma coisa natural que a gente chama de projeção. O que é projeção? Aquilo que o teu inconsciente quer que você veja, quer que você tome contato, quer que você entenda, vai ser projetado, quer você queira, quer não, aonde? Em qualquer lugar. Você não tem pudor para projetar. Tu projeta no coleguinha, tu projeta na mãe, tu projeta no pai, tu projeta na igreja, tu projeta numa filosofia, tu projeta a porra toda. Você sai projetando. Sabe aquela pessoa que não tem muito filtro, que é uma metralhadora, só quer pegar a gente? É você projetando as suas coisas no inconsciente. Tu projeta em tudo quanto é lugar. E aí acontece o quê? Enquanto você não conscientizar aquilo, o teu corpo vai responder aquilo. Então, quando você projeta um conteúdo, por exemplo, da sombra em alguém, do tipo: isso pode ser uma faca de dois gumes, vamos explicar, porque pode ir pro lado bom, que aparentemente é bom, como pode ir pro lado da desgraça. Vamos primeiro pro lado bom. O lado bom é quando você projeta uma coisa que você quer naquele seu crush, naquela pessoa que você tem vontade de pegar, de beijar, de dar uma pimbada. Por que isso te acontece, criatura dos infernos? Porque o símbolo de você reintegrar essa potência em você aciona os seus instintos da sexualidade, da necessidade de afeto, de carinho, de estar com a pessoa. Agora, se você não pode nem fuder, desculpa falar assim, mas você não pode dar. Ao mesmo tempo você também não pode, né? Porque isso é tabu, isso é errado. Ao mesmo tempo também você não pode conscientizar alguma coisa, porque se você não ouvir seus instintos, você não percebe a projeção da sombra.
Você só percebe que a projeção da sombra está acontecendo pelos seus afetos. Quando você é tomado, quando você é atraído, quando você tem repulsão. E aí acontece quando você projeta coisa negativa na pessoa, né? Quando eu odeio fulano, fulano é assim. Então você vai pegar aquele assim que fulano é, você vai pegar aquele trocinho e vai começar a fazer o quê? Vai começar a olhar de uma outra forma, a tirar da sombra e colocar no mesmo valor que o oposto daquilo. Aí começa o processo de integração. Porque você, depois que você tira o preconceito e você se autoriza a ir lá, aí você aprende a usar aquela potência. Mas o seu corpo inteiro responde por isso. É por essa razão que Jung falava que nós não temos complexos. O que são complexos? Complexos é aquilo que não está integrado ainda dentro da gente, que está no nosso inconsciente. E que vai que vai tomar a nossa noção de eu para que a gente possa perceber. Então, por exemplo, quando você é tomado por uma paixão, tomado por uma vontade de dar 3 murros na cara de alguém, tomado por uma atração, por uma coisa que chega até a doer quando você se afasta, é Pan aparecendo na sua vida. Agora, quando você tem medo de perder o controle, quando você quer ser um santo ilibado que não tem emoção, um pedaço de papel, uma porta, um asno, sei lá o que você quer ser, quando você não pode sentir, porque sentir é tido como inferior ou vulnerável, e a gente é muito assim, né? Os homens da nossa sociedade não podem chorar, né? E a gente não pode nunca perder, né? O ser humano, ele tem medo de chegar para um outro, virar para a pessoa e falar assim, eu gosto de você, porque ela tem medo de ouvir um não. Mas o não é natural, que a pessoa pode não gostar de você, que ela só pode. Mas isso não quer dizer que você foi rejeitado ou perdeu alguma coisa. Se você tiver alerta à projeção, a gente faz esse trabalho de libertar o outro e pegar o que é nosso, o que está projetado no outro, de uma maneira muito simples. Mas eu preciso ouvir o meu corpo, eu preciso dos meus instintos, eu preciso do meu instinto de sobrevivência. Quando eu tô com alguém, por exemplo, um relacionamento, que você tá num relacionamento abusivo, aonde você não percebe, porque relacionamento abusivo não é o outro te abusando, é você deixando o outro te abusar. Por quê? Por falta de valorização, por baixa autoestima, por medo de perder, por um monte de coisas que quando entram nesse bolo faz a gente perder a nossa noção de eu, perder o nosso instinto de sobrevivência. E a gente tem que ouvir esse instinto, a gente tem que acionar. O nosso instinto, ele é como se fosse uma sabedoria ilógica. E ela é ilógica, porque ele simplesmente acontece. E a nossa consciência, o nosso intelecto deveria trabalhar em função disso. E não o nosso intelecto querer coordenar isso, que é o extremo oposto do que as pessoas pregam, do que as pessoas falam. Então, quando a gente começa a entender que uma coisa tem que trabalhar em função da outra, a coisa funciona assim. Eu tô sentindo que eu tô sufocada, eu tô sentindo que eu tô triste, eu tô sentindo que eu tô tomada por alguma coisa, eu tô sentindo que eu tô inseguro. E aí você usa o cérebro. Não é você falar assim, não posso sentir isso. Tem gente que tem medo de sentir as coisas. Tem gente que tem medo de Pan, medo dos instintos. E aí você começa a fazer do corpo, do físico, a tua sombra. E é por isso que na nossa sociedade ocidental, muita gente só tem cabeça. Muita gente perdeu o corpo. Porque o corpo não pode aparecer. Você tem que estar aqui, ó. Você tem que cortar aqui. Então você trabalha a mente, fica no intelecto, fica no conhecimento e esquece dessa sabedoria feminina que é um instinto que brota dentro da gente, e ele brota com uma razão muito lógica, porque ele traz a cor dos nossos complexos. Complexos, para quem não entende, para quem não sabe, tudo que a gente vai vendo na nossa vida, o inconsciente vai guardando. Ele vai colocando lá no nosso, ele vai puxando. E ele vai armazenando essas experiências que a gente tem na forma de complexo. Complexo significa informação organizada, tá? É igual um complexo de um edifício, né? Um condomínio, um complexo de apartamentos. É cada casinha no seu lugar organizadinho por bloco, número, cor e tudo certinho. É assim que o teu inconsciente guarda. Só que ele vai colorir, ele vai dar vida para esse conteúdo através do afeto. Então tudo que você vive na sua existência tem um afeto por trás, que dá o tom de como aquele conteúdo ou aquela experiência está arquivada dentro de você. Se você não ouve o teu corpo,
se você não se conecta com os seus instintos, com o seu prazer, com a sua noção de dor, com esse termômetro que a gente tem dentro da gente, é impossível você se autoconhecer, é impossível você fazer análise, é impossível você se individualizar, é impossível. Por quê? Porque você perde o que tem de eu dentro de você. E perder o que tem de eu dentro de você é a mesma coisa que... sabe aquelas pessoas que... Eu conheço muita gente assim, que gosta de ser uma emoção só? Eu gosto de estar tranquilo. E aí ele perde, às vezes, a noção do... mas isso eu gosto, isso eu não gosto. Passa a ser que ele aceita tudo, tudo tá bom, nada me afeta, nada me incomoda. Isso é uma guerra mental que as pessoas fazem. Porque Pan tá relegado pra gente lá na sombra. Foi colocado como o diabo. Então, se a gente olhar para a igreja, se a gente olhar, por exemplo, para a cultura que a gente tem, você tem aqueles 7 pecados capitais, né, que é o desejo, a luxúria, né, a vontade de ter, a inveja, que são coisas que você acaba sentindo. Não estão ligadas com os instintos, mas estão ligadas com emoções, que é o que a gente sente, que entra no mesmo barco, porque emoção você não controla, emoção você sente. Emoção, ela vem, ela é saber, o que eu falei, ela é a sabedoria e lógica, ela é o termômetro que avisa pra gente, olha, tem que olhar isso, olha, tem que trabalhar isso. Não é a emoção que a gente tem que ir contra, a emoção, ela é um mensageiro que avisa como a gente tá. Então, quando as pessoas não trabalham Pan na vida delas, elas estão perdidas, elas ficam muito na lógica. Qual é a primeira reação que elas vão ter? De tanto castrar a emoção vai sair como a emoção mais primária que existe no nosso corpo, que é o quê? É o medo. E aí vem a causa da síndrome do pânico. A pessoa paralisa. A pessoa paralisa por quê? Porque ela perde o contato com ela própria. E você é o seu melhor guia para a existência. Não tem ninguém melhor do que você para te dar um conselho. Não tem. Agora, se você banha o seu corpo, se você não pode sentir, esse conselho vai ser uma bosta. E quando você pegar o conselho da terceira pessoa para aquilo que você sente, se essa pessoa for conectada com ela, você está pegando a regra de uma pessoa e botando na tua vida. Você está sendo ou um mimetismo, ou você está sendo um pau mandado, ou um palhaço, ou seja lá o que você quer, ou um bobo. E aquilo vai funcionar para você? Não vai. E aí a pessoa fica buscando alguma coisa fora, ao invés de se ouvir dentro. Quando essa carta do diabo aparece pra gente, ela fala de uma conexão com alguma coisa que é inata nossa. Ela fala de uma coisa que a gente precisa incorporar como sendo nosso, como sendo o nosso corpo, o nosso eu, a nossa manifestação. E isso é muito importante que a gente acione de novo todos esses nossos instintos, essas nossas emoções, porque senão, gente, sem conexão não tem autoconhecimento. O Pan é uma das cartas que eu mais gosto no tarô e é um dos mitos que eu mais admiro, porque enfrentar o medo não é você não sentir, é você entender o que é que tem que ser reorganizado. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder entender. Vamos lá. Uma vez eu estava fazendo um trabalho com uma pessoa, com uma paciente que era médium. E aí nessa mediunidade dela, né, ela via o avô, a avó, o periquito, o papagaio, falava até com Deus. Era uma mensageira, sei lá da onde. O que aconteceu? Ela começou a fazer um trabalho de psicografia, não sei o quê, e ela não contou pra ninguém, porque ela não tinha confiança dentro da mediunidade dela. E a mediunidade dela só era ostensiva porque mediunidade é uma coisa que todo mundo tem e que não é mediunidade, paranormalidade, loucura. Chama intuição, tá, amor? Chama intuição. É a capacidade que a pessoa tem de perceber as entrelinhas, de conectar o que parece desconexo, de ver por entre as coisas. Isso é uma coisa que você aprende a fazer. O conhecimento, por exemplo, dos arquétipos faz isso. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim: como é que você sabe que isso vai acontecer? Eu não sei, eu tenho certeza. Por quê? Porque você está vivendo esse arquétipo e esse arquétipo tem toda uma história e você vai ter que passar por ele porque ele constelou no seu inconsciente. Então, às vezes, a gente parece até meio bruxa, mas não é bruxaria, é conhecimento. E é lógico que tem a linguagem simbólica, então você vai aprendendo a lidar com essa linguagem. Só que ela não podia tomar contato real com o potencial espiritual dela, de botar pra fora o que ela vê.
porque ela era insegura, ela precisava sempre de um terceiro para dizer, eu vi isso, não é verdade? A pessoa fala, é verdade. Era sempre assim. Então o que começou a acontecer? O complexo dela começou a se manifestar. E ela pediu para eu abrir o tarô na época, ela não contou para ninguém o que estava acontecendo, ela pediu para eu abrir o tarô para ela ver o que eu via. Na hora que eu abri o tarô, duas cartas saíram ali, a sacerdotisa, que é a carta da Perséfone, do inconsciente, e a carta do diabo. Eu olhei e falei, olha, não sei o que está acontecendo com você, mas eu já vou te contar. Você está sendo tomada frequentemente por alguma coisa que tira você do seu eu, que realiza alguma coisa que você conscientemente não está tomando poder dessa realização. Detalhe, esta pessoa que eu fiz esse trabalho durante muito tempo, 0 escolaridade, 0. Tá? Ela tem um problema absurdo com inteligência. Como assim? Ela nunca se deu o valor da inteligência dela, porque ela era uma daquela que estava comendo no mesmo pratinho que todos os bois de manada comem, que acha que inteligência é diploma, inteligência é ir para escola, inteligência é você ter uma faculdade. Isso é para alguns. Porque inteligência é você saber resolver os problemas da sua vida, é você ter o seu dom, é outra coisa, não tem nada a ver com diploma. Só que na cabeça dela tinha. E ela, como é que ela podia ter sabedoria às vezes da psique das pessoas, porque ela trabalhava muito com o outro, com o psíquico, com as coisas lá espirituais dela, como é que ela poderia saber aquilo que passa na vida da pessoa do nada? Mas isso acontece, por quê? Já falei aqui pra vocês, o primeiro alfaiate que nasceu no mundo, ninguém ensinou, não veio um ET do além, virou pra ele e falou assim, tudo bom, queridinho, vou ensinar você a arte da alta costura, vamos tirar esse couro ridículo que a gente coloca no corpo e vamos agora fazer uma saia godê. Isso não existe. Ele simplesmente tirou de dentro dele. Então aquilo que você já nasceu sendo. Ninguém vai te ensinar, você vai botar pra fora, você vai dar a tua cara, mesmo que seja alguma coisa que todo mundo faça. Eu sou médico, mas você é médico do seu jeito, você tem a tua intuição, você tem a tua habilidade. E confiar nessa sabedoria, nessa coisa intuitiva, é você confiar em é confiar no que não é explicado. E aí caiu aquela carta pra ela, eu virei pra ela e falei, olha, não sei o que tá acontecendo, mas é isso. Ela ficou branca, falou pra mim, todo dia de noite, quando dá mais 9, 9h30 da noite, eu acordo e eu não sei porquê, meu braço fica paralisado, eu vou lá e escrevo umas coisas. Você está escrevendo o quê? Aí pegamos ao que ela estava escrevendo. O conhecimento dela extremamente bem colocado mais ou menos porque entra muito do eu ali, né? Sobre psicologia. Era igual da Leonardo da Vinci que desenhou helicóptero. Da onde? Da onde que pegou helicóptero? Vou receber um santo? Não recebeu santo nenhum. Né? Isso já existe, isso tá aqui no que a gente chama de nosfera, no inconsciente. E as pessoas podem captar isso. É um tipo de sabedoria, é um tipo de inteligência. Então pessoas que são muito intuitivas, quando vão para a escola, por exemplo, porque a intuição é irracional. Intuição é uma coisa que você sabe, da onde? Eu sei, brota, um insight. Elas quando vão para a escola e elas não se adequam naquele conhecimento, naquela linha de raciocínio que elas vão se perdendo, elas perdem o contato com a sabedoria delas, com a inteligência delas. E aí aparece uma coisa que te toma para você perceber que se te toma, não é porque é um terceiro, é um outro, é uma coisa ruim, é uma desgraça na tua vida. Te toma porque faz parte sua. E se você não integrar, aliás, tudo aquilo que você não integra em você, se transforma no diabo, se transforma no outro, se transforma naquilo que te toma. Quantos de nós não podemos integrar, por exemplo, a vontade própria? Vontade própria você não pode virar para o seu amigo, para o seu colega, para sua família e falar o que você quer, o que você gosta. Por quê? Porque fulano vai ficar chateado, porque vou perder fulano, porque fulano vai embora da minha vida. Que se fulano for, já falei pra vocês, foi tarde, que já era pra ter ido antes. Porque uma pessoa que não te respeita, não tem que estar na tua vida. Ela tem que estar na vida da outra pessoa que ela respeita. Mas na tua, não. Ela pode estar como colega, como tudo bom, querido? Como aquela pessoa que você vai treinar a sua educação. E é isso. Agora, quando você não pode, você é tomado
por quase que né? Quando você tem que falar a tua vontade, que você tem que colocar, você vai engolindo, na hora que você fala, você parece o próprio Satanás, né? Porque você não integrou uma potência em você. E isso tá ligado, se você não ouvir o seu corpo, você nunca vai saber que você é tomado, você vai ficar achando que você estava irritadinho, aí aconteceu. As desculpas são várias, mas ouvir Pan é ir direto pro teu self, é ir ali, ó, o que eu sinto, né? É você se conectar, é a árvore que tem raiz, né? Você penetrar dentro de você, porque as emoções são sinalizadores. O maior problema que eu tenho no consultório são aquelas pessoas que viram pra mim e falam assim: eu tô aqui porque eu quero acabar com a minha ansiedade. Porque eu já viro, já corta as asas ali, falar que descaca, então a gente pode parar aqui a terapia, que você não vai acabar com isso nunca, porque isso é normal, porque no dia que você não tiver ansiedade, você não sei o que você vai ser, um ET, a planta, a almofada, porque é natural. O que você tem que fazer é saber ouvir a tua ansiedade, observar a tua vida, saber qual é o que ela tá falando pra você. Senão a tua ansiedade vai ser reprimida, você vai transformar isso numa neurose, né? Uma neurose de ansiedade, né? Uma neurose de angústia. Pode se transformar numa depressão, numa síndrome do pânico, num transtorno de ansiedade real, porque não se ouve. E aí então, Pan, quando ele ressurge pra gente, ele ressurge pra gente poder se ouvir, tanto que ele tem uma flauta, né? Uma das coisas que Pan faz, né, que ele aparece, é tocando uma flauta. A flauta, eu gosto muito do simbolismo da flauta, quando a gente pega o pessoal lá da Índia, né? Quando a gente pega a Krishna, que toca a flauta, ou quando a gente pega a harpa de Apolo, que também é tocada. O que significam, né, as 7 notas musicais, né? A flauta é como se fosse o ser humano. O sopro que faz a música é a nossa alma, é o que nós sentimos, é o nosso eu. Se você não pode ter a flauta, porque a flauta vira tabu, você nunca vai cantar sua música, nunca vai ser o que você é, nunca vai se ouvir, nunca vai botar o seu eu pra fora, a sua música pra fora. Por quê? Porque você tá com um tabu. E aí a gente tem tabu, a gente transfere esse tabu, esse medo desses conceitos equivocados pro corpo. Então a pessoa passa a ter tabu sexual, tabu com as necessidades físicas, né? Outro dia escutei uma história terrível de uma pessoa que não podia fazer cocô na frente da outra. Por quê? Porque, vou fazer cocô, fulano vai saber que eu fiz cocô. Mas se você não fizer cocô, fulano vai achar que você tá entupido, que é bem pior, né? Na minha cabeça. Eu penso assim, fulano vai achar que você vai morrer cheio de merda dentro, porque pelo amor de Deus. Mas você não pode. Então o corpo passa a não ser ouvido. Eu não posso arrotar. Você não pode arrotar? Ótimo. É falta de educação. Você não tem que arrotar na cara do seu amigo, porque você não é um porco dos infernos. Mas, não posso arrotar. Então você não pode saber, aquilo não é só aquilo que comeu e que não caiu muito bem no seu estômago. Você não pode, porque o problema não é a comida. O problema é você. Porque às vezes, aquilo... E aí, vamos somatizar. Vamos simbolizar. O nosso estômago simboliza o nosso fogo do inferno, aquilo que você não quer engolir, que você tá cansado, que você não quer mais botar pra dentro, que não tem nada a ver com você e que às vezes você tá colocando porque mamãe vai ficar chateado, papai vai ficar chateado, o marido vai ficar puto, o filho vai ficar chateado, e aí você tem aquela refeição ótima, só que não te cai bem. Aí você não pode arrotar, você não pode ouvir, você não pode perceber. Aí você faz uma úlcera, aí você vai lá no doutor que você quer ir, vai lá, bate lá na porta dele, fala: tudo bom, doutor? Eu mesmo acabei comigo próprio. Por quê? Porque eu não me ouço, sou um doente, tem que tomar 3 tapas nessa minha fuça, tem que ter vergonha na cara. E é assim que vai funcionando. Então a gente precisa resgatar esse Pan, resgatar esse corpo, resgatar o sentido, o sentir, resgatar os nossos instintos, porque sem ele você não tem termômetro para fazer nada na vida. Quantas vezes eu recebo no meu consultório pessoas que eu viro e falo assim: mas o que você sente em relação a isso? A pessoa fala o que ela pensa. Aí eu tenho que virar pra ela e falar assim: tu foi a 4ª série? Tu frequentou a 4ª série na escola? Porque se tu frequentou a 4ª série na escola, tu aprendeu que a professora, que quando a pergunta começa assim: quais são as causas da Segunda Guerra Mundial? Tu responde assim: as causas da Segunda Guerra Mundial, patatá, patatá. Então a tua resposta pra mim não pode ser o que eu acho, tem que ser o que eu sinto. Não sei. E aí quando a pessoa tá tão desconectada do corpo, sabe qual é a única coisa que ela sente? Angústia.
ansiedade, ela vai sentindo aperto no peito, porque ela perdeu a capacidade, ela pode achar de novo, tá? Não fica você achando que você que é um angustiado, que você vai catar a faca na cozinha e se esfaquear, porque você se perdeu a vida, já pula ali, já renasce com a outra, não, né? Perdeu a capacidade de se ouvir. Quantas pessoas perderam a capacidade, por exemplo, de sentir prazer? Sentir prazer num toque, sentir prazer numa massagem, sentir prazer do seu corpo. Perdeu, por quê? Porque tá aqui, ó. Tá aqui. Perderam o paladar. Eu não consigo comer. Eu não ligo muito pro que eu como. Você não liga muito pro que você come, porque o corpo já não importa mais, o corpo virou uma coisa. Aliás, na nossa sociedade, o corpo é uma coisa. Você tem que ter um corpo malhado, sarado, com 30 litros de botox na tua cara, pra você não perder uma ruga aqui. Não que eu não faça botox, não que eu não seja a favor do botox, mas vamos lá. Tem que ter preenchimento, tem que ter não sei o quê. O seu corpo parece uma coisa que você pode mexer, moldar, só que ele fala. O seu corpo é a conexão com o teu self mais profunda. Se você não liga, não fala não conversa com o que você sente, você vai canalizar esse sentir de uma forma muito primitiva. E aí eu coloquei para vocês aqui um post antes de ontem, que fala sobre isso, que fala sobre a ânima dos homens. Os homens que não dão valor ao que eles sentem, e a maioria não dá, porque se ele sentir ele chora, se ele sentir ele fica fraco, se ele sentir ele fica sensível, se ele sentir ele dá importância não só pro trabalho, dinheiro, conquista, ele vai ter que dar importância pro afeto, pra família, pro estar junto, pro prazer, pro lazer. Quando ele não faz isso, ele projeta esse eros extremamente primitivo no erótico. Né? E eu coloquei aqui pra vocês, no pornográfico, né? no que há de mais físico, porque a coisa mais física, a coisa mais, né? A coisa mais sensível que a gente tem, por exemplo, né? É o instinto sexual, né? Que é muito sensível, né? São trilhões de terminação nervosa no único ponto do seu corpo. Pô, que desgraça, né? Ou graça, né? Vai saber do jeito que você lida com isso. Mas é o único ponto lá. E aí a pessoa às vezes perde até isso. Sabe, perde essa capacidade. E aí ela transfere isso, né, de uma outra forma, vai pro erótico, vai precisar, né, aquelas pessoas que tem que ter adrenalina, tem que sentir adrenalina, então elas fazem o quê? Pula do avião, vai naqueles brinquedos que roda, que a pessoa pode morrer, pode ser cuspida, né, no meio da Disney, pá, cuspiu, morreu, virou um presunto, né, não tô dizendo pra você não ir, tô dizendo que as pessoas que são adictos a isso, né, adicto de você ir fazer. Alguém perguntou, vamos fazer uma pergunta interessante aqui. Esse pessoal da ansiedade muitas vezes resolve com a maconha. Pura muleta. Sim, a maconha, assim como o Rivotril, assim como o Lexotan, assim como o Prozac, assim como uma série, assim como um vinhozinho, tem que saber usar. Entendeu? Como você tem que saber usar? Senão você fica atenuando o que você sente. E quando você atenua o que você sente, meu amor, meu chuchu, meu diabo dos infernos, isso vai sair pra fora, isso vai vir aqui, ó, vai começar a constelar como situações que você não gosta, como coincidências desagradáveis, com a tragédia na tua vida, vai aparecer aqui. E se você mesmo assim for forte o suficiente pra passar por essas coisas e ainda não se ouvir, você ganha doença. E se a doença não resolver, teu self aperta o botão do end the game, sabe? Game over. Pá! Você faz o quê? Tu vai pro nosso lar, tu vai pro umbral, tu vai pra onde você quiser ir, tá, meu amor? Você vai pra um lugar desses, tá? Fica tranquilo. Mas depois reza pra ter uma outra vida, porque a gente não sabe muito bem se tem ou tem. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas se você acreditar, meu amor, pelo amor de Deus, né? Então já vai pronto. Mas a gente precisa colocar os nossos instintos para fora. Então essa é uma carta, a Kate que estava, não sei se está aqui ou ela estava, não sei. Kate colocou aqui nos comentários que tem um livro fantástico pra gente ler para trabalhar PAN, que chama O Livro do Mal. Porque o PAN é projetado nele tudo o que é do mal. A raiva, a agressividade, o instinto, o sexo, o prazer. O prazer, gosto da Kátia sempre tô aqui. O prazer é uma coisa que é tão colocado
na nossa sombra, que aí vem a pergunta da maconha, vem as drogas, aí vem a necessidade de você botar um prazer na sua vida de outra forma, porque você não se ouve, porque o ser humano é feito pro prazer. Anota isso aí, tatua no teu braço, na tua testa, igual aquele vacilão ladrão, tu tatua aqui, ó, louco, leia isso, aí você bota embaixo. O ser humano é feito para o prazer. O que é isso? O seu self, ele vai estar o tempo inteiro, como se fosse um controle aqui, ó. Ele vai estar o tempo inteiro dizendo, funciona, não funciona, é isso, não é isso, vai, não vai, através das tuas emoções. Ouve este diabo, ouve essas emoções, não tenha medo de sentir, tenha medo de não se entender. Essa é outra coisa. Não tenha medo de sentir. As emoções não são ruins, elas não estão aí pra acabar com a tua vida. Ai, mas eu sinto ciúme, ótimo. Significa que você vê lá na pessoa que tem ciúme uma coisa que você não vê dentro de você. Vai lá, ó, pum, aponta o dedinho, ó, um aponta pra lá, 3 apontam pra você. Vai lá e arranca da pessoa, bota em você. Acha, caça aqui dentro, pronto, acabou com o teu ciúme. Mas não fica dizendo que quem tem ciúme, quem tem ciúmes é desequilibrado. Não, desequilibrado é quem não trabalha o ciúme, porque tem muita gente também que faz a cara da paisagem, né? Faz aquela cara assim. Alguém falou que eu ia falar da flauta. A flauta, eu falei aqui, a flauta, ela simboliza nós, né? A flauta é o nosso corpo, é o ser humano, e o sopro é a nossa alma, a música que a gente toca. E foi o que eu falei, se você não pode ter corpo, você não pode realizar, você não pode unir opostos aqui, você não pode vivenciar, você não pode botar prática, você não pode botar a tua cara. Por isso que o corpo é necessário. E como o nosso ego, ele sempre é uma parte do self, como assim? Eu falei pra vocês que tudo que a gente aprende vai indo pro inconsciente. Só que o teu ego, ele é focal. Ele é igual o homem quando tá vendo futebol. Se você tem um homem vendo futebol, você passa atrás dele ou na frente dele e fala assim, dei pro seu irmão. O cara é capaz dele falar assim, não, peraí que eu tô vendo aqui o gol. Ele não vai ouvir, amor, porque é focal, entendeu? Porque ele é unifocal. O seu ego é a mesma coisa, ele é atento. Então agora vocês estão conscientizando, aqui a live eu falando com vocês, ótimo. O que está acontecendo aqui fora, o sol, o vento, o teu marido lá não sei aonde, você também está conscientizando. Conscientizando não, o seu inconsciente está captando tudo isso. E ele tá montando ali os complexos, mas o seu ego não. É por isso, seu filho de um satanás, que você precisa ouvir teu corpo. Porque às vezes a gente passa por situações que a gente nem percebe que aquilo gerou. E aí na hora em que você vai repetir uma experiência ou aprender alguma coisa que foi parecida com aquilo, se você não ouve, você não sabe como você tá. Então você precisa de deixar a coisa vir. Então, não temer as emoções é dar vazão e um lugar para Pan. É botar Pan, o Deus dos instintos, no mesmo patamar do Deus da inteligência, do Deus da civilização, do Deus da iluminação, de sei lá de quem você quiser. Uma série excelente para quem gosta de entender isso é Lúcifer. Vão assistir Lúcifer, a Netflix. A série parece até engraçadinha, porque tem os retardados não entendem, né? Fica aquela coisa, que legal, é um policial. Não é, meu amor, não é. É exatamente esse outro lado, né? Mostrando que o diabo não é ruim, né? O instinto não é ruim. Ruim é o julgamento que a gente faz, porque o ser humano é a única espécie de animal no mundo que olha pra si mesmo e fala, credo, isso aqui eu não quero ter. Então, se tiver reclamar com Deus, você vai fazer uma petição, 3 dias protocolados, faz a prece, reclama, dá 3 tapas na cara dele e volta. O que não dá pra você fazer. Então, aceita que dói menos. Transforma esse instinto, transforma isso de uma outra maneira. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, pra gente poder pensar do nosso tabu. Durante muito tempo, né, é engraçado, né? Durante muito tempo não, a gente vê muito isso, né? As pessoas, por exemplo, que têm uma questão com a sexualidade, né, mais resolvida, que elas vão lá, que estão a fim de dar Adão, tá ótimo. Aí elas vão pro inferno. Na igreja vai pro inferno. Todo mundo vai pro inferno. Deu sem estar, né? Ainda tem aqueles que são um pouco mais tradicionais. Deu sem estar casado, deu sem estar namorando, deu de primeira, deu de terceira, deu porque queria dar, porque só queria dar mesmo, depois ir embora, né? Ai, satisfazer os seus desejos. Não, você vai pro inferno. Agora, então o instinto sexual tem um lugar que é um lugar de castração, de punição, de coisa errada na nossa vida. Aí, comer, por exemplo, comer mesmo, né? Comer de você ir numa festa
e tá sem fome, mas ficar beliscando, ser a puta das comidas, você pode, que você vai pro céu. Não tem um lugar no inferno pra você que não respeitou o teu instinto de alimentação, porque tava só querendo dar beliscada mesmo, porque tava ali confundindo ansiedade com fome, fome com ansiedade. Esse vai pro céu, mas aquele que só resolveu o problema dele, que esse vai pro inferno. É aí que a gente precisa repensar uns instintos, repensar o corpo, repensar o que se sente. E aí, o que acontece? Quando a gente é incapaz de fazer isso, pão fica lá, ó. Pão fica lá no seu inconsciente, fica lá na sua sombra. Aí depois a pessoa, eu já vi muito isso, né, gente? A pessoa reza, a pessoa vai fazer o descarrego, fala com o santo, recebe não sei o quê, mas ele tem um diâmetro que não cabe nem sentado na cadeira, mas ele vai pro céu. Por quê? Porque ele pegou algumas coisas que não são tabu e tá tudo bem. Então a gente tem que pensar. Mesmo porque o simbolismo dos instintos, cada instinto representa uma coisa. Seu corpo não tem só um instinto porque ele quer se satisfazer corporalmente. Instinto está ligado com um arquétipo. Então, quando você tem necessidade, aí eu tô comendo muito, para e pensa. Se eu tô comendo muito, é porque, o que é comida? Vamos colocar aqui, comida tem caloria. Caloria é calor, calor é luz, luz é conhecimento. Pum, quando você precisa comer demais, ou quando você precisa se alimentar em excesso, você está com necessidade de se ouvir, ou você está com necessidade de dar corpo a quem você é, ou ainda necessidade de se entender. Mas a fome, às vezes nem é fome, porque aí você vira a puta das comidas. Então, é saber ouvir, porque o instinto ele tem uma sabedoria, ele tem um simbolismo. É a mesma coisa que eu falei pra vocês da questão sexual, é a integração. Por isso que a gente se apaixona. Não pensa você que esse negócio que falam assim, me apaixonei por fulano, que a gente é alma gêmea, que eu dou 3 tapas na tua cara. Não, você se apaixonou por fulano porque fulano, você projeta no fulano aquilo que através dele você vai se conhecer, que através dele você vai se entender. Então, essa paixão, esse apego, essa questão da sexualidade, essa questão de você estar ali, ela é física, porque ela tem que ser ritualizada, materializada e ao mesmo tempo psíquica. Todo o instinto traz um psicológico, traz uma questão para a gente poder pensar. Por isso que ouvir os seus instintos é importantíssimo, tal como ouvir as emoções. Então que a gente possa tirar o pão das sombras e botar o pão num trono, que é o lugar que ele merece, assim como todas as nossas habilidades, que a gente possa perceber que por trás da sabedoria instintiva tem uma sabedoria psicológica. Quando você linka, você fala, agora eu comecei a entender. Agora eu uso as duas mãos. Agora o meu instinto me avisa e a minha cabeça realiza aquilo que ele está me avisando. Agora você está integrado. Então, pão é isso, gente. É esse nosso querido Deus. Eu tenho, acho que nos meus highlights aqui de livros, né, no meu perfil, tem o livro do mal. Se não tiver, eu vou dar uma olhadinha, eu já posto aqui para quem quiser ir devastando a sombra. Aliás, tem 2 livros que eu amo que trabalham sombra, e em um deles está muito expressado isso, que é o Encontro com a Sombra, que ele vai falar do corpo como sombra. E aí ele está explicando Deus Pan inteiro ali, explicando como o nosso corpo foi colocado na sombra, nossas emoções, nossos instintos, como a gente perde a conexão com isso, e perder a conexão com isso é perder exatamente o chamado para a gente poder se ouvir, o chamado para a gente poder ir até o nosso self, ir até onde a gente precisa para poder resgatar o que somos, quem somos, de uma maneira saudável. Então, meus amores, é isso. Amanhã eu entro, quinta-feira eu não consegui fazer a live, aconteceu uma tragédia aqui, depois eu, enfim, não vou nem contar porque é pessoal, enfim, não é pessoal, gente, é uma pessoa muito conhecida minha, que eu não vou ficar expondo a vida do alheio, mas enfim. E quinta-feira, então, tô aí, a gente já peguei os temas de vocês. Qualquer tema que vocês quiserem, deixem como sugestões nos comentários aqui dos posts, porque a gente faz uma varredura toda semana para ver quais são os temas mais pedidos. E amanhã, então, tô mais com uma live aí pra vocês de tema, pra gente poder ir devastando as nossas questões. E é isso mesmo, meus amores, beijo, boa semana, obrigada pelo carinho de todo mundo aí também nos comentários, e eu vejo vocês amanhã. Curtam o diabo. Beijos.